Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores, para o nosso YouTube e também para o nosso Instagram, as nossas redes sociais, a página no Facebook. E hoje vocês vão conhecer uma história fantástica, mais um empresário de sucesso passando aqui pelo Pod em Foco. É o nosso podcast Empresário em Foco. E já já você vai saber quem é, tá bom? Guarda só um pouquinho. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast, o Pod em Foco, podcast Empresário em Foco, aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E o Pod em Foco foca você, foca o empresário. Nós gostamos de contar histórias, nós queremos que você continue sonhando, nós queremos que você acredite nos seus sonhos e coloque em prática, porque tem muita gente, mas tem muita gente que começou lá de baixo, começou plantando tomate, começou fazendo alguma coisa e hoje é um empresário de sucesso. E sabe por quê? Porque nunca desistiu dos seus sonhos. E o nosso Pod em Foco hoje conta a história do nosso querido Cristiano Aro. O Cristiano, que é uma pessoa fantástica, que é um empresário de sucesso, mas tem a sua vida também. Ele, antes de ser empresário, ele teve que estudar, teve que trabalhar, constituiu família e é uma pessoa fantástica. E também é o nosso parceiro, sabe aonde? Na nossa Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste, o Jantar dos Empresários, que está chegando dia 11 de novembro, o terceiro Jantar dos Empresários, que já é um sucesso e olha, vai ser fantástico, viu? Muita coisa já está...
praticamente tudo vendido. São poucas as mesas que faltam. Isso é fantástico, gente. A gente nem começou, nem abriu ainda para vender as mesas. Está sensacional. Cris, prazer enorme ter você aqui no nosso Pod em Foco. Prazer é tudo meu. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui contribuindo um pouco e contando um pouco da nossa história, falando um pouco da nossa vida profissional, pessoal, enfim. Estamos aqui para falar o que o pessoal gosta de ouvir, né? Show de bola! Aliás, eu já conheço, né? Mas para quem não conhece, a primeira pergunta sempre é aquela, né? Quem é Cristiano Aro? É uma pergunta que muitos me fazem, né? Quem é o Cristiano Aro? Cristiano Aro é uma pessoa que veio de uma família muito humilde. Meus pais, meu pai nasceu em Catanduva, minha mãe nasceu em Dracena. Ambos vieram para cá, para Americana. Eu nasci em Americana, sou americanense nato, né? Nasci, estou na região toda, trabalhei em Americana, trabalhei em Santa Bárbara, em toda a nossa região. Então eu sou americanense nato, sou uma pessoa que vem de uma família muito humilde, uma pessoa cheia de sonho, uma pessoa que sempre acreditou na vida, uma pessoa, além disso, apaixonado pela vida e pelas profissões. Eu lembro que na minha infância eu sempre procurava entender, porque meus pais não era nenhuma qualificação, mas não tinham uma expertise para me explicar e me direcionar para uma profissão um pouco melhor. Meu pai era um tecelão, minha mãe era costureira. Pra você ter uma ideia, eu sou o único filho único filho que tem curso superior na família, da minha família como um todo. Então, assim, foi uma história muito, muito bonita desde o início, mas com muito foco, né, Ronaldo? Muito foco, porque realmente quando você acredita, você consegue ir atrás dos seus sonhos. E desde aquela época, sempre fui uma pessoa que sempre fui determinada, focada naquilo que eu sempre quis. E eu me lembro que uma vez, é muito engraçado isso até mexe um pouco comigo, porque eu estava sentado na frente da minha casa conversando com meus parentes e uma pessoa que era muito próxima minha comentou que, por uma brincadeira, no máximo você pode ser uma pessoa X na vida, né? Tipo, desmerecendo a gente. Isso, na verdade, além de você ganhar uma gasolina de fato, né, de energia, você acaba buscando mais ainda os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, né? Porque não é fácil você ouvir de uma pessoa, principalmente de um parente, dizendo que você não poderia ser nada na vida. E graças a Deus hoje a gente tem uma vida muito boa, estabelecida, um espaço muito bom, todos reconhecem a nossa empresa. Então Quantos realmente... anos você tá hoje? Hoje eu estou com 43 anos. Olha, 43 anos. É novinho ainda, gente. Mas isso me deixa empolgado. Né? Apenas 43 anos e já é um empresário de sucesso. É lógico que você enfrenta, todos os dias, você enfrenta leões, né? Leões de todos os sentidos, você enfrenta situações. E quem é que não enfrenta, né? Mas a grande verdade é, todos os problemas vêm, mas é o que você faz com os problemas que faz toda a diferença, não é isso? Exatamente. Você sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, é uma profissão muito complexa. Você sabe que eu tive minha primeira empresa com 17 anos, né? Totalmente imaturo. Eu sempre tive sonho de ter algo meu, né? Tive uma empresa com 17 anos, era uma confecção. Chamei meu pai para ser sócio comigo. Foi um ano, foi uma decadência. Falimos literalmente, não conseguimos nada, não tinha experiência nenhuma, era imaturo. Enfim, então com 17 anos, minha primeira empresa e não obtive sucesso, viu, Ronaldo? Não obtive sucesso. Mas persistimos. Qual foi a sensação? Porque às vezes, e aí é que mora o segredo, às vezes a gente tenta uma vez e dá com a cara na parede. Sim, Isso daí é lógico, às vezes você acha que é de uma forma e era de outra. Exatamente. E você acaba não realizando e aí você se frustra. Pois é. Esse foi o sentimento? Com certeza, um sentimento de frustração muito grande, um sentimento profundo de tristeza, né? Um sentimento de aquilo não deu certo por um monte de motivos. A maturidade era um dos problemas, né? O não saber administrar, porque hoje a administração de uma empresa é tudo, né? Então a gente teve muitos problemas nesse sentido. Mas meu pai sempre esteve comigo, sempre me ajudou, sempre me deu a força, me apoiou. Conseguimos encerrar a empresa, conseguimos pagar todo mundo e infelizmente ficamos com um prejuízo tremendo, mas foi uma amarga experiência. Eu também já passei por isso, meu Deus do céu, não é fácil. Mas o mais importante é que você não abaixou a cabeça. Sim. Você olhou para frente e falou, bom, se não deu certo nessa, vai dar certo na outra. Eu sou uma pessoa muito persistente, né? Eu nunca desisti daquilo que quando eu de fato coloco como foco e coloco como objetivo na vida, eu nunca desisti.
E me lembro que assim que nós iniciamos essa empresa, fiquei pensando o que eu poderia fazer, embora eu já trabalhava num escritório de contabilidade, né? Eu trabalho no escritório de contabilidade desde 96, eu entrei como um antigo contínuo na época e saí como gerente do escritório. E por esse motivo eu imaginava que eu já poderia ter uma empresa e não era bem por aí. E após isso eu constituí depois em 1999 uma empresa chamada Nascerema Contábil. A Nascerema Contábil, por que a Nascerema? Porque americano é o contrário, né? não tinha o que colocar de nome, pensando, colocamos a Nascerema Contábil. Na época eu tinha um sócio, esse sócio tivemos alguns problemas por muito pouco tempo, fundamos a empresa, mas cabeças diferentes, né? Pessoas diferentes, foi coisa de um ano, a gente optou por separar a sociedade porque realmente não estava dando certo, não funcionava, tínhamos ideologias diferentes e não funcionava. Tínhamos alguns clientes já, mas não deu certo, optamos por separar, ficamos nem um ano aproximadamente, né? E assim que a gente se separou, me lembro que muitos clientes vieram atrás de mim, porque gostava do meu método de atendimento, gostava da minha forma de agir, gostava da forma de determinação, da forma de elucidação dos problemas. E aí a gente começou a ganhar um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência profissional, e eu optei, após isso, constituir um novo escritório, mas na verdade com eu sozinho, né? Eu sem sócio e eu sozinho. E na época eu me lembro, Ronaldo, que o dinheiro era muito curto, o dinheiro era muito precário, né? Eu não tinha condições de mandar fazer um novo logotipo da empresa, e precisava de um logotipo, foi muito engraçado essa história. E eu imaginei, falei assim, qual o nome que eu vou colocar agora no escritório, né? Qual o nome que eu vou colocar no escritório? Segura. Antes da gente pular pro lado da empresa, que a gente já tá pulando, né? Queria que você falasse um pouquinho de família. Você tava falando de uma coisa legal. O pai sempre esteve junto. Sim, aonde sim. é que entra a esposa? Antes ou depois? Como é que você conseguiu gerir tudo isso, né? Afinal de contas, você disse que você era imaturo, mas Sim. pelo que eu estou percebendo, você sempre teve um objetivo. Sim. E isso você demonstra na sua forma de falar, isso é muito bacana. Sim. E as pessoas precisam aprender que a nossa boca tem poder, né? Tem um poder muito grande. E a gente precisa saber o que fala, principalmente quando é com relação aos sonhos. Sim. E não deixar com que a boca dos outros, como você fez, não deixar com que a boca dos outros domine você e leve você para o lado ruim. Olha que fantástico. Fala um pouquinho mais da família. Sim. Vamos lá. Eu tive minha esposa, namoramos desde os 17 anos de idade, né? Foi muito, muito engraçado. Foi um namoro um pouco demorado, namoramos por 5 anos, né? Desde 17 anos de idade até 23 anos, onde eu casei, né? Fiz uma outra faculdade, né? Faculdade de Direito, terminei em 2007, né? Onde meus filhos nasceram. Hoje eu tenho 2 filhos, eu sou o pai da Clara Aro, do Cauê Aro, 2 filhos maravilhosos, fantásticos, é muito difícil falar de filho nosso, né, mas 2 filhos fantásticos, eu tenho certeza que todo mundo gosta, todo mundo faz questão de estar com eles, a gente procura sempre dar uma boa educação, minha esposa também procura sempre dar uma boa educação, tentar levar sempre, direcionar para o caminho do bem, no qual a gente, aquela velha história, né, quem planta o bem sempre colhe o bem, né? Com certeza. Essa é a ideia, né? Mas após o meu casamento, Ronaldo, eu me casei em 2003, meu pai voltou embora, porque ele morava em Catanduva, veio embora pra cá, trabalhou numa única empresa, se aposentou e disse, o dia que você casar eu vou embora. Eu falei, poxa, eu vou ter que casar agora, né? Namorei por 5 anos, casei em 2003. Eu casei, foi muito engraçado, eu casei no sábado, na segunda, eu viajei no domingo, na segunda-feira um caminhão encostou e fez a mudança dele. Meu Deus. Ele prometeu à risca que realmente ele iria embora após o meu casamento. E foi muito engraçado, a gente tem uma boa relação, hoje ele mora lá no interior, mora em Neves Paulista, a gente tem uma boa relação, é um pai que sempre esteve ao meu lado também, me ajudou sempre nos momentos oportunos, momentos difíceis da vida, sempre dando apoio. São pessoas que, obviamente, que esteve ao meu lado, estará, eu tenho certeza, é a base, sempre, né? É a base de tudo. Então, a família é a base de tudo, né? Família é a base de tudo. Fantástico. Então, foi muito bacana. Bacana. Nesses momentos, família, teve alguma coisa que tentou te abalar, que te abalou, que você falou, puxa vida, e agora? Será que eu não vou conseguir? Eu vou desistir de tudo? Ah, sempre tem, né, Ronaldo? Eu acho que um susto maior meu foi quando minha esposa engravidou. Ela foi até o médico e o médico disse que estava grávida. A gente já buscava por aquilo, eu estava terminando a minha última faculdade.
E o médico disse, olha, você não está grávida de um filho só não, é gêmeos. Oh, meu Deus! Quando fala isso, as pernas um pouco tremem, é a primeira vez, pai, né, pai primário, pai, né, Maria de primeira viagem. Pai fresco, não é fácil. Aí você fala, poxa, a responsabilidade que era, né, já era grande, virou tamanha, ficou maior ainda, né? Então, realmente foi um momento muito difícil que nesse momento, profissionalmente também, eu estava passando por um momento muito complicado, né? Porque eu já tinha o meu escritório e eu tinha uma outra empresa paralela que a qual tive alguns problemas que depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas foi um momento muito complexo, um momento muito difícil, mas assim, eu sempre, mais uma vez, sempre busquei ter persistência, pensar muito em Deus, eu tenho muita fé, embora eu vou pouco em igreja, mas eu tenho muita fé, e sempre almejar um objetivo comum, que eu acho que quando você tem foco e determinação, você não tem quem segura você. O céu é o limite, vamos dizer assim. Eu sempre falo para todo mundo que, olha, mas como faz isso, como faz aquilo? Na verdade, é você ter foco e determinação. O resto é automático e ser apaixonado por aquilo que você faz, que o resto é consequência. Né? Bacana. Então você fez direito, contabilidade foi porque você... Foi o seu segundo emprego, vamos dizer assim, ou o primeiro emprego? Na verdade, eu entrei como contínuo em 1996, né? Saí desse escritório, que é um escritório de renome americano, em 1999. Terminei contabilidade em 99, aqui no Colégio Dom Pedro. Antigamente tinha o curso de contabilidade aqui. Eu fiz contabilidade no Dom Pedro. Cursei por 3 anos lá. Cursei por 3 anos. Eu e minha esposa. Isso, por 3 anos. E terminei em 1999, tirei meu CRC já em 99 também, porque eu necessitava para a constituição da empresa, né? Do escritório. E depois acabou não dando certo, a gente acabou se separando da sociedade, como eu expliquei agora há pouco. Eu lembro que quando a gente fez contabilidade, foi um pouquinho antes ainda, né? Porque eu sou só 18 anos mais velho que você. Não, dá 15 anos. Mais experiência, né? Mais experiência. E eu lembro que na época você tinha que fazer uma apresentação no final, né? No Colégio Dom Pedro. Eu vou te falar a minha apresentação, foi muito engraçado. Todo mundo tinha que fazer uma apresentação de algo. O que eu fiz na minha apresentação? Foi uma apresentação constituindo uma empresa de uma sorveteria. Eu montei como se estivesse constituindo uma sorveteria. Foi muito bacana, foi muito bacana. Legal. Foi muito bacana. A minha eu acabei não apresentando no dia. Por quê? Eu tinha uma moto e nós fomos fazer os ensaios lá para apresentar e tal, e na volta eu tava descendo o viaduto lá, o centenário lá, Sim. Que vai lá para o cemitério, né? Sim. E quando eu desci o viaduto, um corcel me fechou, eu dei no meio da porta. Alguém te atropelou. Meu Deus do céu. E eu fui pro chão e foi um negócio maluco. Um negócio louco, maluco. Muito maluco. Entendi. E acabei não apresentando por causa disso. Que bacana. Mas foi uma experiência e tanto, né? Imagina. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Acontece. E aconteceu, paciência. Graças a Deus estou vivo, né? E a pessoa também tá. Não foi muito estrago, mas acabou. A gente se machuca, com certeza. Com certeza. Mas foi bacana. Você me fez lembrar dessa parte. Não foi uma parte muito boa. E meu pai era bravo, meu Deus do céu. Não queria que você tivesse moto, com certeza. Todos os pais pensam assim, né? Aí você tinha que esconder a moto. E depois mostrar só lá no outro dia. Todas aquelas estratégias de adolescente, né? Mas olha, eu agradeço também pelo meu pai, porque meu pai e minha mãe foram e são os nossos esteios mesmo. Os pais nossos são fundamentais para nossa base, é nosso alicerce, né? Exatamente. É nosso alicerce, não tenha dúvida. A educação que eles deram pra gente, eles eram pulso firme, né? Sim. E hoje lembro naquela época que só deles olhar para nós, hoje é um pouco diferente, né? Hoje não pode nem encostar a mão no filho, né? Mas naquela pessoa de olhar para nós, a gente já sabia tudo que já ia acontecer, já sabia de tudo, morria de medo, né? Me recordo como se fosse hoje. Nem tocar, tirasse né? uma nota mal na escola, meu Deus, era muito complicado. Qual é a diferença, né? A diferença de você, pai, e do seu pai? Olha, você sabe que nós somos pessoas muito próximas, né? Nós somos pessoas muito próximas, só que somos de gerações diferentes. As gerações hoje, ela fala muito diferente em prol de uma a outra, né? Todo mundo fala geração X, Y, Z e tudo a mais, né? Meu pai é uma pessoa muito humilde, meu pai e meus pais, minha mãe também, uma pessoa muito humilde que nunca pensou em ter muita coisa na vida, sempre pensou em ter uma vida muito simples, ter muito mais paz.
Tanto é que ele veio para a Americana, trabalhou numa única empresa, se aposentou, voltou embora. Hoje vive tranquilo, aposentado, vive pescando. Hoje eu tive a oportunidade de comprar um ranchinho para ele lá em Buritama, um lugar de pesca muito bacana, então ele passa muitas vezes o tempo dele pescando. Fico muito feliz por ter proporcionado isso para ele, porque ele me proporcionou também muitas outras coisas, né? Mas assim, a grande diferença é que eles são uma pessoa assim muito mais calma, eu sou uma pessoa muito mais elétrica, né? Eu sou aquela pessoa que gosto de fazer a coisa acontecer. Isso é bom. Tenho empreendedorismo na veia, gosto de pegar algo e transformar. Eu acho que a minha maior paixão é assumir uma empresa, muitas vezes, uma empresa com problema. Depois de 2 anos, 1 ano, pouco importa o tempo, você vê que você fez história, você mudou. Aquela empresa literalmente mudou da água para o vinho com o seu trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa muito diferente deles. Eles realmente vivem uma questão muito mais tranquila, vamos dizer assim, e eu sou uma pessoa muito mais agitada. Gosto do dia a dia, gosto da correria. Estranha quando finais de ano, consigo pegar umas férias, um descanso, que você fica muito tempo parado. Não consigo ficar muito tempo parado. Sou ligado nos 220, literalmente. Acho que até 380, minha esposa fala. E, enfim, isso é o que move a gente para que a gente consiga almejar aquilo que nós buscamos para o futuro. Aí você consegue, junto com a sua esposa, temperar isso daí, né? Conseguimos. Ser mais elétrica, ela é mais calma. Ela é mais calma também. Ela é mais calma, embora ela é também elétrica, mas não no âmbito empresarial. Mais elétrica em casa, né, mas não no âmbito empresarial. Mas a gente se dá muito bem, conseguimos lidar com as coisas do dia a dia, trabalhamos junto, inclusive, né? E além da aerocontabilidade, a gente possui outros negócios. Ela cuida de mais 2 negócios meus que eu deixei na mão dela, e eu também cuido mais 3 ou 4 negócios que eu tenho fora a aerocontabilidade, além da empresa nossa, né? E correria o dia todo, resolvendo, matando, como você comentou agora há pouco, matando o leão dia a dia. Não é fácil ser empresário no Brasil. Enfim, não é muito complexo, mas a gente está aí para conseguir driblar todos os desafios da vida. E ao mesmo tempo a gente se sente vivo quando está realizando e fazendo acontecer, né? E fazendo a diferença na vida das pessoas. Bom, a gente conheceu um pouco do nosso querido Cristiano Aro, pessoa, né? Aquela pessoa física, um pouco dessa história gostosa, porque é importante a gente conhecer as pessoas. Eu digo isso no nosso Network Negócios Inteligentes. Você não faz negócio com computador, com peça, você faz negócio com pessoas, né? E quando você vê as pessoas e você conhece as pessoas, você confia. E quando você confia, você indica, você faz negócios. E é fantástico. Fantástico. É o famoso marketing de relacionamento. A gente vai faturar, mas já já a gente volta, viu? Porque tem empresário conectado e depois a gente quer conhecer não só a Aro Contabilidade, mas olha, hoje ele tem só 800 clientes. É mole ou quer mais? Em Americana. Só em Americana. A gente volta já já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste.
A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o Pod em Foco, nosso podcast Empresário em Foco, aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer o Márcio, quero agradecer o Vinícius, que você não vê, mas é por causa dele que nós estamos aparecendo na sua TV. Um grande abraço a Cris também. Obrigado, viu, pela sua audiência. Mas agora é hora do Empresário Conectado com Gabriel Reis. É você, Gabriel. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Hélio da H Consórcio, certo? Que ele tem dicas sensacionais do Empresário Conectado para você. Assim, ó, você que tem um sonho, você que quer alavancar a sua empresa, a sua vida, comprar um imóvel, realizar aquele sonho do imóvel na praia, o imóvel em Gramado, ele tem cases de sucesso onde ele fez isso acontecer com os clientes deles. Então, escuta essa dica que é para você, beleza? Olá, tudo bem? Eu sou o Hélio Eduardo, mentor financeiro da H Consórcio. O mentor financeiro ele existe para trazer para você uma situação muito mais barata no custo de uma aquisição, por exemplo, de um imóvel. Esse case foi o seguinte, eu cheguei numa mecânica, né? A mecânica estava bem apertada e eu brinquei com o dono da mecânica dizendo, olha, se você poderia crescer mais, né? Você poderia aumentar a sua mecânica? Não consigo porque a mecânica já está pequena. Então o que eu falei para ele? Se você colocar um carro por semana na faixa de R$800 de manutenção, você consegue um carro por semana? Ele disse, não, eu consigo. Um carro por semana, ele vai conseguir pagar R$2.795 para ter R$1 milhão para construir um novo pavilhão. Quando eu mostrei para ele essa possibilidade, ele viu que com apenas um carro ele consegue adquirir um patrimônio, né, sair do aluguel onde ele está pagando e ter o seu próprio imóvel. Tudo isso com a mentoria financeira da H Corretora. Pessoal, esse foi o Hélio com um case sensacional para hoje. Ó, se eu fosse você que tá com aquele sonho que você quer realizar, tá lá guardadinho, você fala, como que eu vou fazer isso? Eu falaria com o Hélio, beleza? Ronaldo, agora é com você, um abraço. Valeu, Gabriel, obrigado. Mais uma dica importante, né? São dicas importantes que a gente traz dentro do Pod em Foco para que você que é empresário ou você que quer ser empresário sempre se atualizar. É muito bacana. É que nem a nossa Aro Contabilidade, tem que estar sempre atualizada, mas já já a gente vai descobrir como. Grande abraço. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218.
Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Estamos também no Instagram, no Facebook e no nosso YouTube. O YouTube agora também é Pod em Foco, tá? Vai lá no YouTube, Pod em Foco, acha a gente. Pode assistir qualquer um dos vídeos que já estão lá. O vídeo sempre sobe e aí você se inscreve no nosso canal, clica no sininho, coloca lá no pretinho, tá bom? Porque daí quando o Vinícius sobe um vídeo novo, você já vai receber no seu celular a informação para você assistir, tá legal? Muito obrigado, nos ajude nessa parte, tá bom? Valeu! Então agora a gente quer conhecer a Aro Contabilidade, né? A Aro Contabilidade e as outras empresas que o Cristiano administra, que são empresas diferentes, e eu estou sabendo que ele quer alcançar também Santa Bárbara do Oeste, já tem negócios lá também, isso é muito bacana, também está no nosso jantar dos empresários, mas a Aro Contabilidade, ela tem um slogan, né? O futuro da sua empresa é da nossa conta. Muito bacana, já começou bem, hein, Cris? Você entendeu o slogan, né? É da nossa conta, é da contabilidade. Com certeza. Afinal de contas, a contabilidade ela está impetrada em toda a empresa, né? Em toda a empresa, né? E é importantíssima, porque se você não tem isso em ordem, sim. Você vai à falência. Sim, você sabe que a contabilidade ela tem duas vertentes muito interessantes. Primeira vertente, a vertente que é a vertente legal, dizemos assim, a vertente que o fisco te obriga, a entrega das declarações, o registro dos colaboradores, o registro das obrigações legais, a apuração dos seus impostos, entrega dos expedientes contábeis, entrega dos e-sociais da vida, enfim. Essa é a vertente legal. E temos a vertente da administração, que a contabilidade ela te traz resultados, ela te traz números, para que você, o diretor da empresa, ou o proprietário da empresa, ou o CEO da empresa, para que ele tome as devidas decisões, para que ele consiga, de fato, entender o que está acontecendo com a empresa dele e, assim, tomar as decisões devidas naquele momento oportuno, né? Então, a contabilidade hoje, ela é muito importante na vida empresarial, principalmente depois da advinda do Código Civil de 2000, né? Que, inclusive, o contador hoje, ele responde solidariamente, subsidiariamente e solidariamente com a empresa por determinados atos. No passado você falava muito que era aquele antigo guardador de livro, a pessoa só registrava literalmente a escrita fiscal, transmitia para o governo e não fazia mais nada. Hoje não existe isso mais. Hoje o contador tem que estar muito próximo à empresa, tem que estar participando da administração, tem que estar de fato colaborando e junto buscando soluções alternativas para esse mundo empresarial que é muito complexo, né? E a Aro Contabilidade hoje tem toda uma estrutura para atender desde o pequeno até a grande... Acontece assim, nós sempre buscamos, né? A gente procura sempre inovar. Inovação é um dos lemas da Aro Contabilidade, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 140 funcionários, né? 140 colaboradores diretos, fora os consultores, e nós atendemos mais de 1.600 empresas. São 800 empresas na unidade de Americana
e o resto está na unidade de Limeira e na unidade de São Paulo. Temos 3 unidades, né? E a gente sempre procurou preparar a equipe para trazer um atendimento um pouco diferenciado, Ronaldo, porque o antigo guardador de livro não tem mais espaço no mercado, não tem mais espaço legal, né? Então necessita de uma consultoria um pouco mais completa, uma assessoria um pouco mais completa, estar próximo ao empresário, no qual você ajuda ele a tomar algumas decisões estratégicas. Hoje foi um caso. Eu até cheguei aqui 5 minutos atrasados, que eu estava em São Paulo ajudando um empresário a tomar uma decisão muito importante. Ele me chamou e a gente junto achou o melhor cenário para a empresa dele. Uma empresa grande que fatura acima de 20 milhões mês, né, para você ter uma ideia. Então, hoje a área de contabilidade ela tem toda uma estrutura para atender o pequeno, Bacana. o médio e o grande de grande porte. E quando agora sim, né? Quando é que surgiu a Aro Contabilidade? Vamos lá, né? Falamos agora há pouco um pouquinho que nós tivemos uma sociedade de um escritório de contabilidade com sócio em 1999. Essa sociedade, infelizmente, ela não surtiu efeitos e a gente acabou se dissolvendo. Na época, a gente tinha uma empresa chamada Nacerema Contábil, que era um logotipo. Nós tínhamos um logotipo, que não era o único dinheiro que nós tínhamos para fazer um logotipo, né? Era muito engraçado, o dinheiro era muito precário, como eu disse há pouco. E, na verdade, quando nós saímos, se separamos, os clientes que estavam no escritório vieram todos me procurar. Por conta do atendimento, a forma diferenciada que a gente sempre procurava atender os clientes, etc e tal. E, na época, eu falei, e agora? Eu precisava criar um escritório de contabilidade, mas eu precisava usar esse logotipo. Eu não tinha dinheiro para fazer um outro logotipo, né? Qual o nome que eu vou dar para esse escritório? E penso para lá e penso para cá, onde veio? Aro do meu sobrenome, porque eu sou Cristiano Fontes Aro, né? Aro é o sobrenome, porque a Nacerema começava com A e o logotipo começava com Azinho, assim, literalmente, né? Legal. Foi muito bacana, porque foi uma ideia que até demorou a gente, assim, para realmente cair a ficha, e realmente está até hoje, já faz estamos indo para 24 anos, e chamado Aro Contabilidade. Olha que coisa interessante, né? E E a Aro Contabilidade, um parêntese muito importante, Ronaldo, ela nasceu em Santa Bárbara, ela nasceu no Jardim Europa, lá na Rua Bélgica, número 1685, onde era minha casa, inclusive, né? Eu deixei um determinado quarto lá, um espaço que eu fiz o escritório, né? Eu trabalhava durante o dia e à noite eu fazia a contabilidade de algumas empresas pequenas específicas, os barzinhos da cidade, coisas menorzinhas, né? E nós começamos lá. Após isso, a minha esposa ficou grávida, e tudo bem quanto a isso, e depois a gente descobriu que era gêmeos, né? E eu ia precisar usar aquele quarto. Eu fiquei por volta de uns 5 anos nesse local, depois eu acabei locando num local lá atrás da Mariara, ali na Vital Brasil. E eu fui para lá e fiquei um bom tempo lá, porque eu necessitava do quarto pro segundo filho, né? Olha, Foi muito bacana. engraçado, muito engraçado. Isso é interessante. Essa trajetória e essa maneira de passar por isso, você encarou de uma forma muito legal, né? Sim, E falou, bom, agora é preciso melhorar ainda mais a minha performance. Sim, com certeza. Aí você foi adquirindo os clientes? Sim, na verdade, a Aro nunca teve uma venda ativa de clientes, porque o prestador de serviço, a principal venda dela é um bom trabalho prestado. Se você entrega um bom trabalho prestado, se alguma outra pessoa necessitar daquele rol da sua amizade, vai te indicar com certeza. Então, graças a Deus, a gente nunca teve uma venda ativa, alguém batendo na porta de um cliente para fazer uma venda de um serviço de contabilidade. Nós nunca tivemos isso. Nós, na época, buscamos alguns clientes pequenos, porque nós não tínhamos muita estrutura, né? Após isso, nós mudamos para Vital Brasil. Lá eu já tinha um espaço um pouco maior, já contratei uma pessoa de fiscal, uma pessoa de departamento pessoal, para fazer algumas escritas fiscais e algumas folhas de pagamento, porque eu ainda trabalhava numa empresa terceirizada, uma outra empresa, porque ainda não tinha renda suficiente para me manter e manter minha família. E assim a gente continuou, e assim nós continuamos, até a gente galgar, buscar mais clientes, fazendo um bom trabalho, sempre desde aquela época, buscando fazer um trabalho um pouco diferenciado, não só entregar a escrita, mas ir até o cliente, entender a necessidade dele, olhar no olho dele, participar de algumas decisões estratégicas, que aí foi quando nós começamos a criar um pouco mais de corpo, né? E nós conseguimos, naquela época, a gente crescia média de 30% a 40% ano, né? Olha que eu sempre bacana. fui uma pessoa que gostei de estatística, eu tenho minhas estatísticas desde a época do início da empresa, e a gente sempre veio medindo e acompanhando o crescimento da empresa e projetando o futuro para ela, como a gente faz isso até hoje, né? Cris, me diz uma coisa, você está numa área que, na minha opinião, eu acho que é a área mais complicada desse país, né? Porque Mais burocrática. a burocracia é tão grande, como é que você consegue
né, administrar. E depois tem outra. Hoje você tem 600 clientes só em Americana, né? Como é que você consegue administrar tudo isso? E antigamente era mais difícil ainda porque não se tinha computador, depois chegou o computador e as leis mudam todo dia. Todo dia. Eu sou da época do mimeógrafo ainda. Meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu entrei em 96 numa empresa, a gente fazia o livro Razão do Mimeógrafo. Não sei se você lembra, meu. Eu lembro, muito. Nossa, eu lembro disso aí, é muito, muito interessante você olhar para o passado, né? Mas acontece, Ronaldo, que hoje, assim, com a informática ajudou muito, né? A informática, ela veio para revolucionar todo o nosso arcabouço aí, voltado para controles, eficácias, governo, etc, né? Antigamente a nota fiscal que era de papel, hoje não é mais, tudo eletrônica. Hoje você clicou, a nota fiscal já transita em todos os órgãos, você automaticamente, o contador já sabe que a nota já foi emitida. Então, assim, por questão de informática, hoje a gente consegue atender mais empresas e, ao mesmo tempo, estar próxima delas e, assim, consequentemente, entregar um bom trabalho contábil para todos eles, né? Eu lembro que eu trabalhei uma época no jornal Edição Barbarense. E era no chumbo. As letrinhas saíam, você tinha que ir juntando. É um negócio de louco. Hoje é tudo... A gente lembra, é até engraçado, né? Eu acho que se hoje as pessoas começarem a querer fazer, as pessoas que vêm, eu acho que não conseguiria. Não. Acho que não conseguiria. Não. Imagina, não chumbo. Eu fico imaginando, tem hora... Loucura. Quanta doideira a gente fazia. Loucura. Ficava a noite inteira para fazer um jornal. Para fazer um jornal. Sair de manhã. Para sair de manhã. Mas fazia. Fazia. Muito bacana. Muito bacana. São histórias incríveis, né? Histórias incríveis. Mas quando é que você cresceu para valer e você teve alguns tombos, algumas coisas que chegou num momento em que falou, puxa vida, agora? O que eu faço? O que eu faço? Isso é uma das coisas que mais acontece na vida de qualquer empresa, principalmente no início, né? E a gente acha que empresário, né? O cara tá bem, mas não sabe os tombos que levou também, não, né? só os tombos, mas não sabe o que tem por trás dele, né? Deus. As pessoas não entendem muitas vezes as responsabilidades que tem, né? Você tem uma folha de pagamento extensa, você é responsável por mais de 140 famílias, mais de 500 pessoas indiretas, né? Porque cada pessoa que trabalha num escritório tem seu filho, tem sua esposa, seu filho, etc. Então você é responsável por tudo isso, né? Então é uma responsabilidade social muito grande, né? Muito grande. Mas ocorre, Ronaldo, que quando a gente estava lá na Vital Brasil, a gente começou a ter, assim, boas empresas, a gente começou a atender boas empresas, fizemos um trabalho muito bacana, começamos a trazer algumas coisas diferenciadas para a contabilidade, foi onde nós começamos a fazer algumas inovações. Por exemplo, nem o escritório de contabilidade naquela época fazia a apresentação do balanço e balancete. Ninguém fazia. Ninguém. Nós somos um dos únicos escritórios da região, não foi nem de Americana, mas da região que a gente fazia uma apresentação. E a gente corria até o empresário e falava, olha, sua empresa está assim, você faturou tanto, você gastou tanto, sua despesa fixa foi isso, foi aquilo. Embora aquilo poderia não estar 100% real, porque não chegavam as informações completas no escritório, mas os empresários começaram a enxergar a contabilidade de uma outra forma. Nossa, mas eu estou conseguindo já ver o resultado da minha empresa. Eu ouvia muito isso. Eu lembro que eu fui num determinado empresário e a pessoa tinha uma família tradicional americana que possuía mais de 10 empresas. Eu me lembro que naquela época todas as empresas vieram trabalhar com a gente. Todas as empresas, pelo método diferenciado do que a gente fazia, literalmente voltado para a apresentação de um balanço e balancete, que era algo fundamental de um contador, né? E a gente trouxe essa primeira inovação, né? E a gente imaginou, eu sempre gostei, sempre busquei, sempre almejei. Nós nunca podemos ser igual aos outros, temos que ser diferente, porque isso já vai ser só mais um, né? E essa foi a primeira inovação que deu muito certo. Eu me recordo que nesse ano, a gente começou a fazer essas apresentações em janeiro, eu me recordo que nós crescemos quase 50% no mesmo ano. Foi assim algo surreal e eu fiquei muito admirado pelo trabalho, pelo fruto que nós, de fato, nós conseguimos almejar mediante aquilo que nós plantamos. Foi muito bacana. Muito bacana. Eu estou vendo o seu site aqui e você tem 3 pilares aqui muito bacanas, né? Nossas facilidades ao seu alcance. Gestão integrada. O que significa isso? O que é gestão integrada? Hoje, no mundo da tecnologia da informação, a gestão integrada está muito conectada com uma empresa. Por quê? Nós temos um baita de um RP muito assim conceituado, onde a gente consegue tirar informações das empresas que o empresário não consegue enxergar e ao mesmo tempo conectar com o RP dele, conectar e transitar informações para ele e vice-versa, ele manda informações para mim e eu mando informações para ele, no qual em tempo real. Exemplo,
Eu tenho, por exemplo, o meu funcionário acabou de fechar a folha de pagamento de uma determinada empresa. O empresário já tem lá com ele a folha de pagamento, ele já tem com ele todos os gráficos, quanto ficou a folha, quanto ficou de encargos. Então, nós temos uma gestão integrada voltado de informações e dados. E muito rápido. Em tempo real, Em tempo real, praticamente. Olha tempo que real. bacana. Bom, você tá ajudando o empresário a administrar a empresa dele, mas ele também precisa aprender a administrar sua vida pessoal. Sua vida pessoal. Tem que aprender, tem que separar ou não? Tem que separar totalmente. Na verdade, não pode nem existir a mistura, né, Ronaldo? E aí é que Porque entra a a gente- assessoria individual? Isso. O que ocorre? Na assessoria individual, a gente tem duas vertentes também. A assessoria individual voltada para o empresário e empresa, né? Por exemplo, tem um empresário que quer constituir uma empresa. Ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Ele não sabe o que é um DRE. Ele não sabe o que é impostos. Ele não sabe como classificar o produto dele. Ele não sabe, muitas vezes, chegar no preço do produto que ele vai vender. Então, a gente pega uma pessoa nossa, coloca dentro da empresa dele e ajuda ele a montar todos esses processos. Então, essa é uma assessoria individual voltada para a pessoa jurídica, Olha né? que bacana. Temos também assessoria individual voltada para a pessoa física, né? Hoje, muito pouco, mas ainda acontece. Tem muitos empresários que misturam a conta da pessoa jurídica, da pessoa física, acham que entra na empresa, acha que é dele, que ele pode gastar, que ele pode usufruir daquele dinheiro, depois no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas, os custos fixos da empresa, né? E a gente tem uma assessoria voltada para a pessoa física, onde a gente mostra para ele o que de fato ele tem que separar, onde ele não pode deixar, ele tem que ter só um prolabore da empresa, que é o salário dele. Se ele tivesse uma outra empresa, ele teria um salário, mas quando ele é dono da empresa, ele tem um prolabore, onde esse prolabore é o dinheiro que ele tem para se sustentar durante aquele mês. E essa assessoria ela vai um pouquinho mais além, onde a gente procura também dar uma atenção um pouco especial, voltado para os impostos de renda da pessoa física, né? Bacana, show de bola. E é por isso que ela se diferencia das outras empresas Exato. de contabilidade, porque existe planejamento para todos os tipos de empresa lá. Exato. O que ocorre? Hoje, a contabilidade em si, qual que é a obrigação legal dela? É, de fato, registrar tudo aquilo que o empresário faz e transmitir aquilo para o governo. Essa é a obrigação da contabilidade, né? Mas, como eu disse desde o início, se a gente não fazer algo a mais, a gente vai simplesmente ficar aquém ou vai ficar sendo só mais um. Então, todo esse trabalho que nós trouxemos e nós trazemos e sempre buscamos novos trabalhos para as empresas, são trabalhos de inovações. São trabalhos que agregam, de fato, a vida do empresário junto com a contabilidade. E assim a gente consegue entregar um melhor serviço contábil. Cris, e essa tal da reforma tributária vai sair ou não vai? Vai sair. Eu acho que agora deve sair alguma coisa assim, talvez não na íntegra conforme está divulgando nas redes sociais, aí nas televisões, mas deve sair sim uma reforma tributária. Eu andei lendo essa reforma tributária, inclusive, é uma reforma muito complexa, deve ter assim grandes alterações na área tributária, vai mudar inclusive o nome de impostos, a arrecadação que é do Estado vai para a Receita Federal vai dividir isso para o Estado, vai ser feito várias alterações. Embora já existam várias emendas, mas assim, ainda é algo muito superficial, mas é algo que está ocorrendo de fato lá em Brasília, mas deve sair alguma coisa assim para o próximo ano. Um case de sucesso? Um case de sucesso muito bacana foi ouvir de um empresário, aqui de Santa Bárbara inclusive, né, foi de Santa Bárbara, até chama Cláudio, foi muito bacana, que a gente entrou na empresa dele, fizemos um trabalho diferenciado não só para a área contábil, mas para a área de assessoria empresarial completa. Nós conseguimos transformar a empresa dele de uma forma que ela não era rentável, ela começou a ser rentável por pequenos atos que nós fizemos de alterações na empresa dele. E um dia ele foi no escritório, me ligou, numa sexta-feira de manhã, era 8 horas da manhã, eu chego muito cedo no escritório, 6h30, 7 horas eu estou por lá. Ele falou que precisava falar comigo urgente. Falei, alguma coisa aconteceu, né? Já estava comigo já fazia um ano aproximadamente. Ele foi lá, falou assim, vim aqui fazer questão de olhar no seu olho e me agradecer, dizer que hoje a minha empresa é uma empresa realmente séria, procedimentada, porque a Aro realmente fez acontecer, procedimentou e hoje a gente tem uma empresa de sucesso e vocês fazem parte disso. E me deu um brinde. Foi algo assim... É gratificante. Muito gratificante. Porque, como eu disse para você, a coisa mais gostosa que tem é você transformar a vida das pessoas, você transformar a empresa das pessoas quando você consegue fazer isso, né? É óbvio que tem empresas que você não consegue fazer isso por questão de divergência de pensamento, mas quando você consegue implantar uma metodologia e a pessoa entende, e ela sabe que aquilo é importante, ela implanta e faz aquilo acontecer e você tem de fato uma ascensão naquela empresa, não tenha dúvida que é muito gratificante. E eu tenho N casos desses, N casos. Imagina. E a gente está no finalzinho do programa, então eu estou tentando correr aqui, porque
Alguma coisa que você se arrependeu de fazer? Olha, Que você poderia fazer melhor? olha, Ronaldo, vou ser bem sincero, eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. Eu acho que tudo que nós fizemos e aquilo que eu fiz, que teve bastante erros, não tenha dúvida, foi suficiente para que eu conseguisse, de fato, estar onde eu estou hoje. Então, me arrepender, eu não me arrependo. Não me arrependo. Uma experiência. Uma experiência de arrependimento? Não, uma experiência de sucesso. Uma experiência de sucesso. Eu acho que eu tenho várias experiências de sucesso, voltado para a empresa, voltado para as fiscalizações. Eu acho que várias situações. Mas uma das experiências mais fantásticas que eu tive num cliente em São Paulo, na unidade nossa de São Paulo, a gente atende alguns clientes de São Paulo, Baixada Santista, a gente atende clientes do estado de São Paulo inteiro, e nós temos clientes também de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, em outros estados, né? E a gente estava numa reunião em São Paulo, no nosso escritório lá, no Tatuapé 393, e a gente estava num debate com 4 ou 5 empresários, empresários muito conceituados num ramo de metalurgia e indústria, né? Muito conceituados. No final da conversa, a gente teve uma conversa por volta de 1 hora, uns clientes que estavam buscando a gente para fazer um trabalho para eles. Ele falou para mim, assim, cara, qual é a sua idade? Eu falei assim, eu tenho 40 anos. Ele falou assim, o que você me disse aqui, a minha contabilidade em 20 anos não conseguiu me dizer. Nosso contrato está fechado. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom, saber que você tem experiência e você fala aquilo com propriedade. Porque a Aro é um trabalho complicado, como você disse, que a legislação muda o dia a dia. A gente tem que estar muito atualizado, a gente tem que estar muito na ordem do dia. Todo momento tem atualizações. E quando você consegue se atualizar e consegue levar isso para o seu cliente, levar isso para alguém com propriedade, com embasamento legal, com de fato focado naquilo, o sucesso, ele não tenha dúvida que ele é pertinente. Para finalizar, o que você diria agora para as pessoas que estão sonhando e estão querendo desistir? Olha, a desistência eu acho que deveria, de fato, nunca ser palavra do seu vocabulário. Eu acho que a desistência tem que ser algo totalmente excluído, não da sua cabeça, mas do vocabulário como um todo. Eu acho que a persistência, eu acho que o foco, errar faz parte, como eu disse, é comum isso acontecer, mas vale muito a pena. Eu acho que, até porque eu acho que eu não conheço nenhum empresário que teve muito sucesso e nunca bateu a cabeça, nunca teve problemas. Todos tiveram algum tipo de problema. Isso faz parte, né? E pergunta para todos eles, a maioria que tem muita expertise, você faria algo diferente? Não, faria igual, porque aquilo fez eu crescer, aquilo fez eu me amadurecer e, de fato, conseguir chegar onde nós estamos hoje, uma empresa consolidada, com mais de 140 funcionários, devemos crescer esse ano aproximadamente 25% em cada unidade. Estamos já atingindo essa meta mensalmente, uma empresa que hoje tem uma assistência social muito grande, ajuda toda a cultura, ajuda o esporte, ajuda pessoas carentes, a gente não divulga, fazemos um trabalho muito forte social, temos funcionários totalmente qualificados, pessoas que, digo para você, está lá para atender toda e qualquer empresa. Mas para chegar num lugar desse não é fácil, tem que realmente correr, tem que realmente persistir e não desista. Desistir tem que ser excluído do vocabulário. Jantar dos empresários. Sensacional. Já participei do Jantar dos Empresários, um jantar muito bacana, onde a gente tem um network muito bacana, muito legal. Pessoas que, assim, gostoso está, um ambiente gostoso, um ambiente leve, né? Eu acho que vai ser muito, tenho certeza que vai ser muito bacana. Sou até suspeito em falar, gosto muito, sempre falei do Jantar dos Empresários e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como foi as outras edições. Muito bem, fantástico! Falamos com o Cristiano Aro, da Aro Contabilidade, um empresário de sucesso, mais um empresário de sucesso aqui dentro do nosso Pod em Foco. Eu quero mais uma vez agradecer a todos. Obrigado, viu, Cristiano? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado a você que ficou até o fim para aprender, para sentir esse clima gostoso, essa emoção maravilhosa. Quando eu entrevisto alguém, eu sinto aquela vibração. A gente precisa continuar sonhando, a gente precisa buscar. Sempre há uma alternativa, sempre há um meio. Você olha direito, porque às vezes você não está enxergando e está na sua frente. Dê mais um passo, porque talvez o passo seguinte é o passo da vitória. Não desista nunca. É o nosso podcast Empresário em Foco para você. Um grande abraço.